Deus seja louvado. Deus seja adorado. Deus seja glorificado. Deus seja reverenciado. Deus seja estimado. Deus permaneça em nosso meio, trazendo o orvalho da sua graça, o perfume da sua presença, a glória do seu rosto e a autoridade de sua palavra. Todos aqui estamos sentindo que Deus tem algo precioso para nós. Todos aqui estão percebendo que não estamos aqui em vão. Pelo contrário, viemos ter um encontro muito especial com o Senhor e Ele já está com a sua mão estendida em direção a cada pessoa. O Espírito de vitória está vindo sobre você. A graça preciosa, inefável, extraordinária, belíssima e gloriosa está vindo para você, assim como o orvalho cai sobre as folhas durante a madrugada. Ó Deus, glorificado seja o teu nome. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória. Como uma igreja pentecostal, é lindo poder pressentir que já há pessoas que não podem segurar e estão permitindo que línguas estranhas possam ser faladas para com elas nós exaltarmos a majestade do Senhor. Como a língua portuguesa, apesar de muito rica e muito bela, não é suficiente para expressar a nossa admiração por Deus, Ele nos ajuda a adorarmos em línguas estranhas, em língua dos anjos. Aleluia. Bendito seja o nome extraordinário do Senhor. Glória a Deus. Pastor Rodrigo e pastora Vanessa, pastor Jonathan e pastora Débora, minha mais profunda gratidão por me abrirem a porta, por me permitirem estar aqui esta noite. Eu não estaria absolutamente se não fosse a gentileza dos amados irmãos em me convidarem para estar aqui. Eu estou muito agradecido por isto e peço a Deus, de maneira muito especial, que continue a enriquecer o seu ministério, fazê-lo cada vez mais próspero, cada vez mais frutífero. Xaralamagas. Urramagasei asterique andarashendaralabahas. Uma nação na Europa te espera para que tu lá entres e ministres a minha palavra, diz o Senhor. Lá existem apenas cinzas, porque já houve fogo. Foi lá que os pioneiros da reforma estiveram. Foi lá que os antigos passaram e ministraram com autoridade. Mas isto é um capítulo passado. Agora, servo meu, disse o Senhor, eu vou fazer com que brasas apareçam onde só existem cinzas. Prepara-te, 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 porque chegará a oportunidade e tu não rejeitarás, porque serás um enviado meu com unção, com autoridade e com poder, diz o Senhor dos Exércitos. Aramagassuriandarash. Eu vou ler a palavra em seguida. É que eu sou servo. Já entenderam? Eu sou servo. Eu não sou patrão, eu sou servo. E se eu chamo Jesus Senhor, Ele tem o direito. Aqui deste lado, aí pelo 7, mais ou menos na 7ª fileira, uma pessoa com problema no joelho direito. Servo de Deus. Pisa firme no chão agora, porque tu estás sendo curado pela autoridade do nome precioso. Que noite linda! Ao adentrarmos aqui esse santuário, eu disse para a pastora Vanessa, há uma sensação muito forte da presença de Deus. Tire proveito disto. Tire proveito disto. Eu não sei qual é a tua idade, mas eu estou sendo informado por Deus que Deus tem um grande plano para a tua vida. Tu podes dar 3 passos aqui. 1, 2, 3. Se tu quiseres, tu pode seguir qualquer carreira neste mundo. Se tu quiseres, tu pode escolher qualquer profissão que há neste mundo. Mas se tu deixares o Espírito de Deus dirigir, algo como isto te espera. Algo como isto te espera.
te espera. E para que seja no teu coração confirmado isto, eu queria pedir gentilmente ao pastor Jonathan que pusesse a sua mão sobre a fronte, sobre a testa deste jovem, e quando o senhor puser a sua mão, o espírito de sabedoria e de conhecimento da palavra vai entrar. O microfone para ele pode ser dado rapidamente para que possa ser ouvida a oração. Rapidinho, por favor. Rapidinho. Aleluia. Obrigado. Chama Hasukian. Não há nenhuma dúvida. A glória dele veio. Akataramas. Aleluia. O que o Senhor disser que acontecerá com este jovem, o que o Senhor falar, porque a sua oração vai ser profética. O que o Senhor falar vai acontecer. Pode sim. Então será até talvez melhor para ele. Amém. Ele vai orar em inglês. E Deus que conhece todos os idiomas, oramos. E antes que tu ores, fica inebriado da presença de Deus. In the name of Jesus, we declare over Murillo, Yes. wherever you may plant your feet, may the presence of God go before you. Wherever you may lay your hands, may the sick be healed in the name of Jesus. We declare favor of God over your life. From this day forward, may you have encounters with the presence of the Holy Spirit in your room at night. Wherever you may go, whatever you may say, whatever you may do, may the favor of God rest over your life, that the world around you must have to notice and recognize the authority that is over you. We pray in the name of Jesus, receive today this authority. In the name of Jesus. Amen. Aleluia, Deus. Quantos têm consciência? Permanece aqui, meu filho, por um minutinho. Quantos têm consciência da glória do Senhor neste lugar? Com a sua mão levantada, podem dizer alguma coisa que agrade a Deus? Tu ouviste a palavra profética que veio para ti, seguida de uma oração profética. Tu não és louco para jogar isso fora, porque é um tesouro. Há pessoas que dariam uma fortuna para receberem uma promessa, como tu acabaste de receber, e para ti veio de graça. Eu quero pedir que os pais deem um passo à frente e cada um fique de lado, por favor. Todo mundo sabe que isto não pode ser programado. Meu Deus, eu vim aqui para ler a Bíblia. Eu tenho que chamar Jesus de Senhor e deixar que Ele seja Senhor. Meu filho, teu nome? Hein? Murilo. Tu tens Bíblia? Onde está? Trouxeste? Nunca mais virás a um culto sem Bíblia. Porque pessoas com quem Deus faz aliança têm que estar agarrados na palavra dele. Você promete? Sim. Já é uma vitória. Tua Bíblia é em inglês? É inglês. Eu entendo que tu estás mais para o inglês do que para o português. Saia daqui esta noite consciente. Saia daqui esta noite consciente que tem um filho designado por Deus para a melhor coisa que um homem pode fazer neste mundo: ser um mensageiro do eterno no meio dos efêmeros. Deus seja contigo. Deus seja contigo. Teus colegas, esquece. Teus amigos estão sentados ali. Teu Deus está lá e está aqui dentro. Teus apoiadores estão te rodeando. Tu vais receber um abraço de teus pais agora. E este abraço significa que eles compreendem o que Deus tem para ti. Enquanto estiver acontecendo esse abraço, os que desejarem, aplaudam ao Rei dos Reis.
Eu só quero pedir a Jesus que me deixe pregar. Né? Estou com tanta vontade de pregar. O senhor que é o pai, o senhor é um evangelista aqui na igreja, né? Isso não é nenhuma revelação, eu consultei ali. O senhor crê no que está acontecendo aqui agora? Faça a sua parte. Troque ideias com ele sobre a Bíblia. A senhora também. O senhor vai falar forte com seu exemplo. E a senhora vai ganhar vitórias com seus joelhos. Eu acho que mais 30 segundinhos. O senhor pode dar 3 passos à frente? 1, 2, 3. Pode me apertar a minha mão? Este plano que tu tens é bom. Deus está de acordo com ele, está tudo certinho. Só que não é para já, não, viu? Tem paciência. Todas as coisas que nós fazemos na vida, se fizemos 1 hora antes, elas não prosperam. Se fizemos 1 hora depois, já passou a oportunidade. Se fizermos na hora certa, nós teremos vitória. Espera o sinal de Deus, tá bom? Tá tudo certo, tá tudo bom, é tudo certinho. Mas espera a hora. Vai na tua força! Eu quero pedir à igreja do Senhor a gentileza de... Os senhores tanto podem abrir a Bíblia como podem contemplar a tela, não é? Eu vou pedir a gentileza de que seja posto na tela o versículo 29 do capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto este versículo está sendo posto na tela, eu quero contar um rápido segredo. Domingo passado eu estava em casa, neste horário, assistindo o culto aqui com a minha esposa. Ela gosta muito de assistir os cultos aqui desta igreja. E o pregador veio domingo passado. Quem estava domingo passado vai exatamente lembrar-se do que eu... E o pregador leu em Atos 28 e falou muito sobre Malta. Eu comentei com o pastor Rodrigo, que mensagem. Gente, eu vou dizer para você, eu fui abençoado. Foi algo lindo, lindo. Mas quando ele leu Atos 28, eu tremi, disse, meu Deus. Porque quando o pastor falou comigo, o pastor Jonathan me convidando para estar aqui, eu fui buscar a Deus. Deus me dá uma semente. Sabe para onde Deus me levou? Para Atos 27. Eu disse, não é possível que o pastor Jefferson vai pregar minha mensagem. Porque se ele pregar minha mensagem, eu acho que eu nem vou lá, vou fazer o quê? Aí Deus simplesmente me disse que a palavra dele é infinita. E eu não vou pregar sobre o que ele pregou, mas eu vou pregar bem pertinho do que ele pregou. Isso significa que Deus tem um negócio com Atos aí para você. A gente podia alegrar o coração de Deus um pouquinho mais esta noite? Podíamos? Vamos glorificar o nome dele com a mão levantada, vamos. Fala uma coisa bonita para ele. Eu te amo, eu te adoro. Glorificado, 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 glorificado. Aleluia. Uramahasuki andarala shekataralabahas. Uramakasheri andaralabahas. Eu quero pedir que as vozes femininas leiam o que está na tela, por favor. As vozes femininas. É muito bom. Eu gosto muito de que a igreja tenha a Bíblia na mão, mas é uma grande vantagem em um texto na tela, porque quando lerem é uniforme, todo mundo é a mesma coisa. Agora não deixa a sua Bíblia em casa não, faz igual Murilo, que todo culto vai trazer a sua Bíblia. Muito bem, Atos 27, 29, as vozes femininas, o melhor que puderem para a glória de Deus, 1, 2, 3, vai ser lindo essas irmãs falarem, quer ver? Homens, cuidado, hein? Se preparem porque elas vão gritar mesmo. 1, 2, 3. Gente, agora vem aí o trovão. Já ouvimos a beleza, que é a voz feminina. Agora vamos ouvir o trovão, que é a voz masculina. 1, 2, 3. Eu acho que não é como antigamente, que se punha um texto no retroprojetor e tinha que apagar, porque senão aquecia e podia até explodir. Acho que pode ficar um minutinho, não pode? Alô? Sim ou não? Pode. Então deixa um pouquinho aí, porque hoje eu disse ao pastor
Rodrigo, a maneira como Deus trabalhou no meu coração para eu falar para a igreja hoje, não é seguindo aquilo que é o normal, o tradicional. Eu vou precisar de algumas vezes esta tela ser usada com os versículos da Bíblia, porque Deus pôs no meu coração uma convicção plena, que quando este culto terminar, você vai amar mais a Bíblia do que amava. Porque nós só vamos ver Bíblia hoje. Nós só vamos ver o que está na Bíblia. E quanto mais você come Bíblia, mais nutrido você fica. Quanto mais estuda a Bíblia, mais sábio você fica. Quanto mais você examina a Bíblia, menos possibilidade de errar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você é. Então diga comigo, eu amo. Quem falou pode sentar. Eu não falei, então eu vou ficar em pé. Oh, aleluia. A história é conhecida, ela foi mencionada no domingo passado e isso me ajuda muito, porque eu não tenho que ficar repetindo, né? Paulo, só um minutinho, dentro de instantes eu começo a ministrar oficialmente, mas eu não quero cometer uma injustiça. Rapidinho, eu quero agradecer a Deus por estar aqui esta noite, quero 2 agradecimentos muito especiais. Aquele nobre irmão, como é o nome dele, pastor? Fábio, eu sei, mas tem que perguntar. Irmão Fábio, muito obrigado mais uma vez. Eu gostaria que toda igreja houvesse um Fábio. E que um Fábio das outras igrejas fosse como este. Os irmãos querem aplaudir essa vida? Fábio, algum dia alguém vai te chamar de puxa-saco, se ainda não chamou. Fábio, algum dia alguém vai te incomodar com bobagens. Não liga para isso não. Tu não tens ideia de como o Espírito Santo está feliz de saber que tu és sensível à obra de Deus e tu tens o espírito de servo para servir na casa de Deus. Deus nunca permita que este espírito de servo que tu possuis saia. Agora eu vou dizer uma coisa, tem bênçãos te esperando e são grandes. E como o espiritual rende, mas rende material também, dentro de 2 anos tu vais dizer tanto dinheiro na tua conta que ele disse, o que é isto? Aí Deus vai dizer, estou te pagando. Segunda palavra é este, fique de pé, por favor, pastor Carlos. Este amigo muito querido, pastor, olha para a igreja, pastor Carlos Nascimento, se o nome dele fosse Antonieto Morte, eu nem ia prestar, mas não é Antonieto Morte, é Carlos Nascimento, então é beleza. Carlos Nascimento teve a gentileza de me trazer e eu estou muito agradecido a Deus por isto e por ele. Muito obrigado por haver me trazido. Agora eu estou ministrando a palavra. Como sabem, como foi dito domingo passado, e como todos já conhecem a palavra, Paulo foi acusado de estar tentando sabotar o governo romano. Paulo foi processado porque estava evangelizando e disseram que ele estava armando ciladas contra o imperador. E por causa disso, ele foi submetido a um processo muito feio. Ele foi acusado disto em Jerusalém, e de Jerusalém as autoridades mandaram para Cesareia, e em Cesareia ele podia ter sido absolvido, mas ele não foi. Ele foi condenado em Cesareia. E, havendo sido condenado em Cesareia, ele teria muito provavelmente que ser morto, porque não havia uma expectativa melhor para ele. Mas Paulo, então, entendeu que devia fazer um apelo, e ele apelou para o governo central do Império Romano, que estava, claro, em Roma, e ele pediu para ir a Roma para ser apresentado ao imperador e ali ele fazer a sua defesa e esperar. Mas, na verdade, o que aconteceu é que dentro de seu coração, Paulo sabia, Paulo entendia, por uma revelação de Deus, que ele tinha um ministério a desempenhar em Roma. E, de fato, ele teve um ministério. O capítulo 28, finalzinho do capítulo 28, diz que depois de muitas peripécias, de muitas dificuldades, ele chegou a Roma, ficou ali 2 anos, e enquanto ele estava preso, ele estava evangelizando. E, por causa disso, o livro de Atos dos Apóstolos termina de uma das maneiras mais bonitas que existe. Há muitos livros da Bíblia que terminam bonito, mas o livro de Atos termina de uma maneira tão linda que eu gosto de ler isso muitas vezes. Sabe como é que termina o livro de Atos dos Apóstolos? Com 3 palavras. Diz que Paulo estava pregando lá na prisão, etc., e diz assim, sem impedimento algum. Como é que um livro termina assim? Sem impedimento algum. Eu deixo esta palavra dentro do janeiro profético. Você vai conseguir viver sem impedimento algum.
Você vai conseguir servir a Deus sem impedimento algum. Você vai conseguir realizar a sua missão sem impedimento algum. Você vai ver seus filhos voltarem para Cristo. Você vai ver sua filha conseguir um bom casamento. Você vai ver seus negócios prosperarem. Você vai ver a igreja crescer cada vez mais sem impedimento algum. Então Paulo, de repente, ele é um apóstolo, mas tornou-se prisioneiro. E você pode chamá-lo de prisioneiro apóstolo, ou pode chamá-lo de apóstolo prisioneiro. Eu prefiro chamar de apóstolo prisioneiro, né? Ou de prisioneiro apóstolo. E começou então uma história muito séria, muito forte, e em alguns pontos muito triste. Eu penso que você, depois de 2 domingos, pregadores falando sobre esse texto, você vai se ficar constrangido de ir para a Bíblia. Eu vou esse Atos 27, eu vou ler isso aqui completo, e você vai ler devagar. E diz a Bíblia que eles procuraram, um navio foi designado um capitão chamado Júlio, um homem de bom coração, e ele foi... aquele capitão, ele encontrou o navio e foi comandar o navio que ia à metade do destino, à metade do percurso. Muito bem. Agora, como Paulo era um prisioneiro, então aproveitaram e mandaram logo outros prisioneiros. E o navio levava 276 pessoas. A igreja pode repetir quantas pessoas? Agora imagina 270 pessoas no navio. Na verdade, era um presídio, né? Era um presídio marítimo. 276 pessoas. Muito bem. E a história poderia terminar muito bonita, e termina bonita, mas ela poderia ser muito bonita todo o tempo, se não fosse algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, está escrito que eles foram viajando, e de repente notaram que o tempo começou a ficar ruim. Paulo não era marinheiro, mas era profeta. O melhor marinheiro sabe menos do que um profeta. Paulo não era cientista, mas era profeta. O melhor cientista deste mundo sabe menos que um profeta. Paulo não era médico, mas o melhor médico deste mundo sabe menos que um profeta. Porque um profeta verdadeiro, ele não sabe o que sabe, ele sabe o que Deus sabe. Um profeta verdadeiro, ele não diz o que pensa, ele diz o que Deus manda. Por isso, nós respeitamos muito aqueles que sabem, mas respeitamos ainda mais aquele que sabe tudo. E sabendo tudo, revela a quem quer um pouco do que ele sabe, para que nós possamos ser administrados pelo pouco que ele sabe, porque o muito só saberemos quando chegar lá em cima. E quem tem esperança de chegar lá pode dizer aleluia. E não preciso repetir a história, poderia fazê-lo, mas não preciso. Mas a verdade é que foram muitos contratempos. E quando notaram que o tempo estava mal, por quê? Porque eles já saíram numa época difícil. Existe época de viajar bem. Existe época, por exemplo, aqui na Flórida existe a chamada época dos furacões. Então há pessoas que do Brasil, que quando querem vir à Flórida, primeiro olha quando é que termina a estação dos furacões, para vir depois ou para vir antes. Eles não respeitaram muito isto e começaram a sentir contratempos, e Paulo, pelo Espírito de Deus, chamou e disse: olha, eu acho bom que nós não vamos continuar essa viagem por esta rota. Mas como Paulo não era marinheiro, mas eu repito, não é? Aquilo que eu acabei de dizer há pouco, eu não vou repetir para os marinheiros não ficarem aborrecidos comigo. E eles não aceitaram o conselho de Paulo, e a verdade é que seguiram, e depois o navio chegou a ficar de tal maneira avariado, eles tiraram toda a carga e eles encontraram outro navio, um navio muito grande, que é com muita carga de grãos para Roma. Aproveitaram e foi aquela gente. Foi realmente uma viagem muito, muito difícil. Houve tempestades, houve até uma coisa terrível, euroaquilão. É aquilo que acontece no mar, igual aquilo que acontece aqui na Flórida, por exemplo, na Terra. É parecido com aquilo que hoje se chama de tsunami. É um tsunami pequeno, mas tem cara de tsunami. E um dia, a situação ficou tão triste, que eles perderam toda a esperança de salvação,
E diz a Bíblia que eles passaram 14 dias sem ver o sol, 14 dias sem ver a lua, só havia vento, só havia tempestade. Foi uma coisa terrível, uma coisa assombrosa. Até que chegou o capítulo 29, e temendo ir darem alguns rochedos, porque finalmente, depois desses 14 dias lastimáveis, eles perceberam que havia chegado, que havia terra próxima, e puseram a medida e viram que havia 50 braças, depois 20 braças, para alcançar a terra, e diz a Escritura, e temendo ir dar alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Eu quero fazer uma pergunta, como se eu fosse um dos senhores que está aqui esta noite, e tivesse este desejo de uma resposta. A pergunta é a seguinte: por que eu tenho que ir para uma igreja assistir um culto, ou participar de um culto, e eu viro uma mensagem que vai falar sobre uma história da Bíblia? O que é que eu tenho com uma história da Bíblia? Pode ser que alguém vá para um culto e ouça uma história e diz, mas o que eu tenho que ver com uma história? Por exemplo, quando você lê um romance, você lê romance, mas você não pergunta o que é que eu tenho com esse romance, porque você sabe que é romance. Mas quando você lê a Bíblia, o que é que eu tenho? Para quê? O que me interessa saber se Paulo era prisioneiro, se o capitão chamava Júlio, se havia 17... Por quê? Então, quero lhe dizer 3 coisas para que você nunca mais pergunte por que os pregadores pregam sobre histórias da Bíblia. Quando o pregador prega sobre o Salmo, ninguém se espanta. Quando o pregador prega sobre uma parábola de Jesus, ninguém se espanta. Mas quando o pregador prega sobre uma história, lá vem ele com história de viúva, lá vem ele com história... E por que o pregador prega sobre histórias da Bíblia? Número 1, nós pregamos sobre história da Bíblia porque está escrito na Bíblia o seguinte: tudo aquilo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Este livro não é parecido com nenhum outro livro. Se você lê uma geografia, você fica com conhecimento, mas você não fica com edificação. Quando você lê o livro de matemática, a sua mente fica cheia de informações, mas o seu espírito não muda em nada por causa de livro. Mas a Bíblia não. Qualquer página da Bíblia que você lê, você vai ter uma transformação. Qualquer página da Bíblia que você lê, meu Deus, Deus falou comigo. A razão porque tem muita gente que não solta a Bíblia é porque a Bíblia é santa, é porque a Bíblia é pura, é porque a Bíblia é verdadeira, é porque a Bíblia é divina, é porque a Bíblia é celestial, é porque a Bíblia não mente, é porque a Bíblia não falha, é porque a Bíblia é justa, é porque a Bíblia promete e dá, é porque a Bíblia é uma lâmpada, é porque a Bíblia é um pão, é porque a Bíblia é um manjar, é porque a Bíblia é um maná, é porque a Bíblia é uma espada, é porque a Bíblia é a nossa âncora. Quantos podem glorificar a Deus pela Bíblia? A segunda razão porque nós temos o direito e devemos pregar sobre histórias da Bíblia é porque a Escritura Sagrada diz que a Bíblia é a verdade. E onde você encontrar a verdade, aí você fica. Você sabe que mentira não nos serve. Você sabe que fake news nós abominamos. Se você está lendo na internet alguma coisa e você descobre que é fake news, você muda de canal na hora. Agora, não existe uma fake news na Bíblia. Tudo na Bíblia é verdadeiro. Tudo na Bíblia é santo. Tudo na Bíblia é... Quem ama a Bíblia, levante sua mão direita, por favor, e diga amém. Agora, a terceira razão, porque nós pregadores pregamos sobre a Bíblia, pregamos sobre histórias da Bíblia, pregamos sobre outras coisas, mas pregamos também sobre a história da Bíblia, é porque, escute bem o que eu vou lhe dizer agora, e eu espero que nunca mais se esqueça. Toda a verdade que você encontra na Bíblia tem uma verdade paralela. Eu vou pedir que a igreja repita. Toda. Pode ser ainda mais forte, vai ser lindo. Toda verdade da Bíblia tem uma verdade paralela. Por exemplo, existe um romance muito famoso lá no Brasil, chamado Iracema, escrito por José de Alencar. Ele começa assim: a tarde ia morrendo, a luz frouxa e suave do ocaso brilhava sobre a verde alcatifa. Quando você tema, ele diz, e daí? E daí que já acabou, é só aquilo mesmo. A Bíblia não é assim, não. Não é assim, não. Quando você terminar de ler, pergunta, e daí? Aí o Espírito diz, agora eu vou mostrar a verdade paralela. Eu vou mostrar para você o que é que está por trás do que você...
Aleluia! Gente, espero que vocês não me levem a mal pelo que eu vou dizer, mas eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu dependo deste livro. Quando eu estou com muita sede na minha alma, você sabe aonde eu vou? Eu não vou a um pote, eu vou ao mar. Eu vou ao oceano de riquezas da palavra de Deus. Pois bem, baseado nessas 3 verdades, então eu estou lhes dizendo esta noite da importância. Agora vamos ver se existe uma verdade paralela. O que é uma verdade paralela? Você lê o que a Bíblia diz e chama-se a verdade literal, aí você vai procurar a outra verdade que está por detrás, que é a verdade aplicada. O que isto interessa para a minha vida? Quando você ler a história de Paulo, no capítulo 27 e no capítulo 28 do livro de Atos, não vai embora sem refletir sobre alguma coisa, porque Deus quer lhe dizer algumas verdades. Eu vou falar algumas verdades agora, para que você entenda quão importantes são esses 2 capítulos da Bíblia. Quais são? 27 e 28 do livro de... Bem, esses 2 capítulos falam de uma viagem. Repita após mim, por favor. Falam de uma viagem. Nessa viagem havia muitos passageiros. Repita sempre a última palavra. Nessa viagem havia muitos... Dentre desses passageiros, no caso era 17 e 16, havia 2 servos de Deus. Servos de Deus. Durante essa viagem, houve muitas tempestades. Mas no meio dessas tempestades, um dia lançaram 4 âncoras. Depois disso, tiveram vitória. O que eu tenho a ver com isso? Resposta: tudo. 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 Diga tudo. Diga mais sorte. Diga mais sorte. Deixa eu dar uma notícia de última hora. Pastor Rodolfo, o diabo já está nervoso. Já está nervoso. O que está tão nervoso? É porque ele já pressentiu que nós vamos ser edificados agora. Ele já pressentiu que nós vamos saber de umas coisas que ele não queria que nós soubéssemos. Mas não tem no mundo quem impeça você de ouvir o que você vai vir agora, porque você está na casa de Deus. A viagem que Paulo fez simboliza a viagem da nossa vida. Você pode repetir isto? Você não diz da nossa, você diz da minha. A viagem que Paulo fez representa a viagem da minha vida. Repita, igreja. Aí você já tem um novo interesse, porque agora você está dentro da história. Então, quando você voltar a ler Atos 27 e 28, não é uma viagem qualquer. É a viagem de Paulo, mas é também a sua viagem. Na viagem de Paulo houve tempestades. Diga. O que é que eu aprendo com isto? Que não é porque você é crente que você não vai ter tempestades na vida.